Se relacionar não é uma tarefa fácil, tanto relações amorosas quanto relações familiares, de amizade. É complexo, é difícil porque envolve diversos fatores, principalmente o fato de que aquela pessoa tem uma construção de mundo diferente da gente, aquela pessoa é alguém diferente. E o que a gente encontra nas redes sociais, nos vídeos e nos conteúdos falando sobre os vínculos são ideias completamente idealizadas e romantizadas sobre esses elos. Eu estou aqui para trazer algumas ideias que a gente precisa repensar para conseguir ter relações saudáveis, tá bom? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Melo, sou escritor, palestrante, criador de conteúdo, agora estudante de psicologia. Estou aqui, né, até colocar uma camisa que eu sempre venho, né, com camiseta e tudo mais. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse o sininho, que você curtisse esse vídeo, né? Ou quiser assistir até o final para curtir depois, fique à vontade, que você comentasse, mandasse para outras pessoas, porque assim o YouTube entende que esse vídeo, esse conteúdo é relevante, beleza? Vamos pro vídeo então, direto, porque eu vou falar aqui de 4 ideias que a gente precisa repensar sobre relacionamentos, tá bom? Nos meus estudos, nos livros, nas palestras, nos cursos que eu já vi, na própria faculdade, pensar diferente é importante, né? Repensar aspectos e conceitos é uma tarefa complicada, é muito difícil. Entender que às vezes aquilo que a gente pensa não é a verdade absoluta, que tem outras formas de pensar, ou que aquilo que a gente pensa não está tão adequado assim, é essencial para que a gente consiga ver o mundo por uma outra forma, por um outro ponto de vista, por uma outra perspectiva. Porque às vezes a gente se agarra tanto aos nossos conceitos e a gente não quer se desprender deles, porém a gente deixa de conhecer uma vastidão, né? A gente deixa de lado a possibilidade de entender outros pontos de vista que realmente podem ser desconfortáveis naquele momento, só que depois eles vão fazer sentido. Depois eles vão te trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade. Então eu já quero começar aqui com uma ideia que a gente precisa repensar. A primeira ideia que a gente precisa repensar é sobre ser prioridade na vida de uma pessoa. Eu entendo o que as pessoas querem dizer quando falam isso. Porque a questão da prioridade, elas querem se sentir importante, elas querem saber e entender e perceber que a outra pessoa as escolheu, elas querem ter essa sensação. Só que qual que é o grande problema? Quando muitas pessoas dizem sobre ser prioridade, elas falam também sobre querer ser tudo na vida do outro, como querer ser o pilar central na vida daquele alguém. Como se a vida daquela outra pessoa girasse em torno da vida dela ou do relacionamento. Elas falam sobre ser prioridade acreditando que serão protagonistas da vida da outra pessoa. E muitas vezes elas não são protagonistas da própria vida, da própria existência. A gente precisa lembrar que quando nós falamos de prioridade, dificilmente existe um plural. Em alguns momentos nós seremos a prioridade porque a pessoa vai estar ali, né, disposta a estar com a gente, a nos ajudar, a nos acolher, a cuidar de nós. Só que terão outros momentos que existirão outras prioridades, ou outra prioridade na verdade, né? Às vezes ela vai estar ali focada no trabalho, focada nos amigos, focada na família, focada nela mesma. É importante saber que um relacionamento, ele é uma vida adicional, é o eu, você e o nós. Aquilo que eu faço por mim, aquilo que você faz por você e aquilo que nós fazemos pela gente, né? Não adianta querer que a pessoa pare a vida dela para focar no relacionamento, porque não é bem desse jeito. Você também não pode parar a sua vida para focar 100% na relação, como se essa relação fosse a base e o pilar mais importante. Nós deixamos de lado outros pilares que são tão importantes quanto o relacionamento, porque a gente volta a nossa atenção, a nossa energia para aquele vínculo, como se fosse a coisa que mais importa. A gente deixa de lado nossos sonhos, a nossa carreira, as nossas amizades, a nossa família, vivendo só em função daquele relacionamento. Só que o problema é, se aquela relação deixar de existir, e aí? O que fica? Porque você colocou todo o sentido da sua vida naquele vínculo. E aí tratar o outro como prioridade, ou querer que o outro, ou querer que a gente seja prioridade na vida daquela pessoa, é basicamente querer realmente ser tudo para outra pessoa.
ser tudo para o outro. E nós não seremos tudo para o outro do mesmo jeito que o outro não será tudo para nós. Nós seremos uma parte importante, nós seremos a escolha, mas aquele alguém ainda tem a sua própria vida, ainda tem a sua própria existência. Ela é um ser humano, um indivíduo que não é a extensão do seu ego e você não é a extensão do ego dela. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a liberdade alheia, porque acreditam que liberdade é algo irresponsável, só que na verdade não. Toda liberdade requer uma responsabilidade. Só que tentam privar o outro da própria liberdade pelo medo, né, ou da traição, pelo medo, sei lá, né, de quebrar a cara, de serem deixadas e tudo mais. Tentam privar essa liberdade, liberdade de ser, liberdade de ir e vir, querendo que o outro seja tudo para elas ou que ela seja tudo para o outro. E eu posso te falar que um relacionamento assim dificilmente vai dar certo, dificilmente vai para frente. Então entenda que aquela pessoa é algo que nós precisamos entender de uma vez por todas sobre relacionamentos. É muito melhor deixar alguém livre e ver que aquela pessoa quer realmente ficar com a gente do que tentar prender alguém e fazer com que aquela pessoa fique na nossa vida cercada de inseguranças, né? A gente tenta cercar aquele outro de todas as maneiras possíveis. Eu vou te falar que isso não adianta em absolutamente nada. Se o outro quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer, ele vai dar um jeito, tá bom? Então vamos lá. Segundo pensamento que a gente precisa, né, olhar e pensar por um outro ponto de vista. Saber a linguagem de amor do outro não vai ser o suficiente. Hoje em dia fala-se muito sobre as 5 linguagens de amor, né? Que isso, essa consciência da linguagem do amor do outro vai ser o suficiente, porque assim o outro vai se sentir amado e tudo mais. Eu posso te dizer aqui com total tranquilidade que saber a linguagem do amor do outro não será o suficiente. Só isso não vai ser o suficiente. Porque assim, imagina, nós temos aquele livro lá, 5 linguagens do amor, beleza? Ah, não, porque a primeira linguagem, né, palavra de afirmação, toque físico, né, presente, tempo de qualidade, atos de serviço. Nós temos essas 5 linguagens aí, né, que se tornou muito famosa aí nos últimos anos. Porém, um relacionamento, ele é feito de mais de um fator, né? Esse é um único fator, ele é o único pilar. Saber a linguagem do amor do outro é o único pilar. Não adianta a pessoa ela saber a sua linguagem de amor se ela não sabe resolver um problema, se ela não sabe te apoiar, se ela negligencia o relacionamento em todos os âmbitos. Em alguns momentos ela vem e ela acaricia a sua linguagem de amor, isso acontece às vezes. Não adianta de absolutamente nada, porque todo relacionamento é como se fosse uma dieta que precisa de diversos nutrientes para manter aquele corpo, né, aquele organismo bem, saudável. Isso é um relacionamento, uma dieta equilibrada com vários nutrientes para que a pessoa ou o organismo ali, né, ou o relacionamento se mantenha bem. É isso. Isso é um relacionamento. Porque saber a linguagem do amor do outro, saber como que o outro gosta de se sentir amado, cara, é um único pilar, um único fator. E o restante? Como que essa pessoa te acolhe? Como que essa pessoa ela lida com as suas dificuldades também? Ou com as próprias emoções, com as suas emoções? Como que ela lida quando você tá mal? Ela vem só e te dá um abraço, porque a tua linguagem de amor, sei lá, toque físico, alguma coisa do tipo? Tá, e o restante? Isso é uma parcela só do tempo. Mas e o restante do tempo? Como que essa pessoa te trata? Como que essa pessoa te vê? Como que ela te nota? Vocês entenderam que é muito pouco? Ah, a minha linguagem de amor é essa, então eu gosto de me sentir amado desse jeito. Tudo bem, mas e o resto? E o resto? Nós precisamos entender que hoje em dia, quando a gente fala de relacionamento, a gente não fala de uma romantização. A gente não fala da Disney como se fosse num conto de fadas. Não, a gente fala de um aspecto muito mais real. Na vida real, gente, as coisas acontecem e elas são muito difíceis realmente. Lidar com pessoas é difícil, realmente. Porém, a ideia de que, não, porque a pessoa vai me amar, vai ser o bastante. Não, como eu já disse, amor não sustenta relacionamento. Do mesmo jeito que saber a linguagem de amor do outro ou outro saber a sua linguagem de amor não vai ser o suficiente para ter um relacionamento saudável. Não será, não tem como. Beleza? Então vamos lá para a terceira ideia que a gente precisa repensar.
nós não temos nenhum controle sobre o outro, tá bom? Nenhum, absolutamente nenhum. A gente não controla o outro, a gente não controla o que o outro sente, a gente não controla as atitudes do outro. O grande problema que nós vemos na internet, as pessoas tentando cercar, tentando minar, tentando podar o outro pelo medo. A gente tem medo, a gente tem insegurança. Ah, porque não pode seguir tal coisa, não pode fazer tal coisa, que não pode ver tal coisa, que não sei o quê. E aí vai tentando cercar aquela pessoa, acreditando que isso vai impossibilitar que o outro faça alguma coisa de errado. Não vai. Você tentar distanciar o outro daquilo que você acredita que pode ser uma possível traição, não vai ser o suficiente para que aquela pessoa não te traia. Às vezes ela vai te trair porque ela quer. Entendam, coloca isso na cabeça de vocês. Não importa o que você faça, se o outro quiser te trair, ele vai dar um jeito, ele vai encontrar uma maneira. Vocês podem ficar 24 horas juntos, ele vai dar um jeito. Vai dar um jeito. E o problema é que a gente perde muita saúde mental tentando controlar as pessoas, tentando controlar o incontrolável. A gente se torna uma pessoa hipervigilante, olhando tudo que o outro faz a todo momento, todos os passos, quem seguiu nisso, o que fez naquilo, e que curtiu nas redes sociais. E a gente deposita tanta energia nisso que aquilo que a gente deveria realmente depositar energia, né, em outros fatores, a gente está sempre cansado, né? Colocar a nossa saúde mental em risco, tentando controlar algo que não está no nosso controle. E não adianta ficar postando frasezinha estoica nas redes sociais, falando assim, é aquilo que não está no meu controle, eu não ligo. Não, porque você liga, você tenta fazer isso, você tenta controlar uma pessoa, você tenta controlar os comportamentos dela. Você pode comunicar aquilo que te causa desconforto, você pode comunicar aquilo que te chateia, mas isso é o que você pode fazer. O que o outro vai fazer com essa informação é do outro. Aí você consegue perceber, você tem que entender se aquele alguém está te dando atenção, se aquele alguém está realmente prestando atenção em você. Mas o que o outro faz, a gente não consegue ter esse controle. Eu não consigo controlar muitas vezes os meus sentimentos, né? Eu não consigo muitas vezes controlar os meus comportamentos por uma impulsividade. Isso acontece, gente. O ser humano é ser humano, a gente às vezes age de forma impulsiva. Então, entendam que parte do nosso comportamento a gente controla, mas o restante das outras pessoas, aquilo que os outros fazem, a gente não tem um mínimo de controle. Então, tome cuidado, não percam saúde mental tentando controlar o outro, porque você não vai conseguir controlar e você vai perder e vai colocar a sanidade mental em risco para tentar fazer isso. Beleza? Então, vamos lá para quarto e último pensamento que a gente precisa repensar. Relações não são sobre encaixe. Não adianta. Não existe ninguém nesse mundo que vai se encaixar na sua vida como se fosse a pecinha de um quebra-cabeça do seu tabuleiro. Aquela pecinha que está faltando. Porque aquela pessoa não foi feita sob medida para você. Relações saudáveis são sobre ajustes, não sobre encaixe perfeito. Aquela pessoa é minha alma gêmea, parece que ela foi feita sob medida para mim. Isso não existe. Isso existe em contos de fada, isso existe em filmes de comédia romântica, em filmes românticos. Na vida real, não existe. Para de pegar como referência aquilo que vocês veem na tela, aquilo que vocês veem nos livros, porque aquilo é arte, gente. Sabe, aquilo é arte muitas vezes, né? Um livro, um filme e tudo mais. Porém, a vida real é diferente. Ela é bem diferente, ela é bem mais complicada, ela é bem mais complexa. Tem uma frase da Anna Sui, se eu não me engano é da Anna Sui, que ela fala o seguinte, basicamente assim, eu não vou conseguir falar exatamente o que ela disse, mas vou trazer o conceito. Que ela disse que quando a gente se encaixa perfeitamente no outro, a gente não pode se mexer, porque se mexer, desencaixa. Então, se eu dependo do encaixe perfeito para me relacionar com alguém, eu não posso me movimentar. E a vida é feita do quê? De movimento. Eu estou me movimentando ali o tempo todo. Nós estamos em expansão o tempo todo. A gente está crescendo o tempo todo. Então, se eu não puder me movimentar num relacionamento para que eu cresça, para que eu me expanda, para que eu me torne uma pessoa melhor, pelo medo de perder aquela pessoa, eu serei exatamente do mesmo jeito. Eu não vou progredir, eu só vou regredir ou estagnar. É muito melhor ter alguém ao meu lado que cresça junto comigo, que a gente se reajuste, a gente se ajuste, a gente conversa. Terão momentos de desencaixe, podemos assim dizer. E esses momentos de desencaixe que trazem realmente mais fortalecimento para o relacionamento.
A gente acredita que a relação ela vai ser ela vai se fortalecer apenas nos momentos de alegria. Não, as relações muitas vezes se fortalecem nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, porque são pessoas adultas sentando e conversando para entender o que precisa ser feito, o que pode acontecer. Então, é importante que vocês entendam, não tem ninguém nesse mundo que foi feito sob medida para você. Tudo do outro você não vai gostar. Tudo não. Tem coisas e características daquela pessoa que você não vai gostar. Você não vai, assim, só vai olhar e falar, meu Deus do céu, não gosto. Ah, é um defeito. Não, não é um defeito. Às vezes é só o jeito que a pessoa é. Às vezes é só uma fala, ou sei lá, um comportamento da pessoa. Às vezes é isso. Ela é desse jeito. Achar que relações são feitas só de momentos de alegria, sinto muito. Isso daí, como eu disse, é Disney. Então, é importante que a gente entenda. Relações são sobre ajustes. A nossa capacidade de se ajustar ao outro e o outro se ajustar a gente. Relações testam a nossa capacidade de ensinar e de aprender. Eu ensino sobre mim e aprendo sobre o outro. Nem tudo que envolve o outro eu vou gostar, nem todas as características que o outro tem eu vou gostar, nem todas as características que eu tenho aquela pessoa vai gostar. E é desse jeito. Em alguns momentos aquela pessoa vai me proporcionar algum sentimento ou algum afeto negativo. Eu também vou proporcionar algum afeto negativo para aquela pessoa. Em algum momento eu vou entristecer aquela pessoa. Em algum momento aquela pessoa vai me entristecer, porque é desse jeito. Relacionamento, ele é assim, né? Oscila. Precisamos aprender a conversar e entender, cara, ó, aqui não me faz bem, eu não estou mais legal aqui, embora. Mas achar que existe alguém que vai suprir todas as suas necessidades, todas as suas expectativas, como se fosse feito sob medida para você, isso é irreal, impossível. Então pega essa sua listinha aí, esse seu checklist que você fez, joga fora, tá? Porque é muito mais sobre quem você deixa entrar na sua vida do que sobre quem você supostamente atrai. Beleza? Um grande beijo e até mais.